Hoje eu vou mostrar para vocês um dos motivos que explicam o porquê de o seu filho não ir bem na escola. Aí você pode se perguntar, mas por que justo meu filho? Outras crianças, os coleguinhas, eles não têm esses problemas. Mas justo meu filho tem vários problemas de aprendizagem. Tem uma hashtag lá no meu Instagram, onde eu sempre falo, a culpa não é do seu filho. Porque são tantas particularidades que vão influenciar positiva ou negativamente em cada perfil de criança, que se você não identificar, você que é pai e mãe, se você não identificar aspectos da personalidade do seu filho, como ele funciona, como ele reage às situações, e ainda se você não souber o que tem de errado na educação hoje, entre métodos e outras variantes, é provável que ele não tenha mesmo um bom desempenho na base, que é a alfabetização, e isso se estenda por toda uma vida de estudos. Para quem não me conhece, meu nome é Anne Rocha, eu sou psicopedagoga e mãe homeschooling e ajudo a acelerar a alfabetização de crianças com transtornos de aprendizagem ou que estão atrasadas nesse processo. Bom, hoje nós vamos conhecer os 4 modelos de aprendizagem e suas formas de aplicação. E é importante que você saiba disso desde a base educacional, que é a alfabetização, para evitar mal-entendidos e reflexos negativos de uma vida de estudos inteira prejudicada. Eu garanto que se muitos pais tivessem essa informação antes, poderiam ajudar os seus filhos nessa fase que é tão importante para evitar esses problemas futuros. Então, assim, eu sempre ouço culparem crianças de todos os problemas relacionados à aprendizagem. Então, é diagnóstico dos mais variados tipos. E 80% das crianças hoje têm 3 ou 4 diagnósticos só de comportamento, como TDAH e TOD, que são os mais conhecidos. Somados ainda a outros diagnósticos de letramento, que são dislexia e disgrafia, por exemplo. No entanto, eu que faço pesquisa há mais de 12 anos só na área de educação, eu posso provar que a grande maioria dos problemas de aprendizagem estão relacionados a variantes dentro do modelo educacional moderno. E que a própria falta de conhecimento dos professores com relação aos traços da personalidade e da natureza da criança, agravam essa situação. Cada criança é um universo e raras vezes, raras mesmo, as crianças de fato carregam algum problema de dificuldade inicial a serem corrigidos. O que acontece com muito mais frequência é de a criança desenvolver uma dificuldade ou mesmo um transtorno, que é pior, por causa desse sistema inadequado de métodos equivocados de ensino. E eu tenho observado ainda que grande parte dos problemas de aprendizagem eles são adquiridos ou agravados por esse sistema vigente. O que normalmente acontece é que a grande maioria das crianças foram submetidas a formas erradas, mistas ou muito genéricas, completamente subjetivas, que não levam em consideração a individualidade da criança, e isso desde a mais tenra idade. E no fim, dá-se a impressão que é um problema cognitivo a resolver ou algum desses transtornos. Então, algumas crianças elas manifestam essas dificuldades muito cedo e outras começam a apresentar sinais de prejuízo depois de algum tempo. E até isso é característico de um fator biológico da natureza da criança. Mas para não mudar muito de assunto, hoje eu vou falar apenas de um desses problemas e como você vai resolver isso. Então, na Universidade de Harvard, existe um curso de pós-graduação em educação que consiste em definir um modelo pessoal de aprendizagem. Segundo a universidade, que é referência mundial de ensino, então existem diferentes ambientes de aprendizagem adequadas para cada indivíduo. E só esse conhecimento, ou a ausência dele, refletem diretamente no sucesso ou no fracasso de toda uma vida de estudos. Esses 4 modelos de aprendizagem interferem diretamente em como o seu filho, em particular, aprende. Então, o entendimento dessa ciência vai se encaixar na vida de cada criança exatamente como deve ser. A primeira coisa que vocês precisam saber é que o cenário de aprendizagem é mutável e não engessado como a maioria pensa. O ensino eficaz ele não está limitado aos padrões de uma sala de aula. Esse é apenas um dos vários modelos que existem. Ao todo, são 4 modelos e eles se dividem em hierárquico coletivo, hierárquico individual, distribuído coletivo e distribuído individual. E nós vamos falar pontualmente sobre cada um desses modelos e você vai entender como aplicá-los
na vida dos seus filhos. O primeiro deles é o hierárquico coletivo. Esse modelo é o mais conhecido e que provavelmente o seu filho está inserido nesse momento, que é o modelo de sala de aula, onde uma pessoa ensina para várias outras. Apesar desse ser o pior modelo de aprendizagem, tem crianças que não apresentam dificuldades nenhuma. Já outras apresentam dificuldades, mas conseguem caminhar dentro desse modelo, ainda que com castrações, com constrangimentos, porque é óbvio que de alguma forma a criança vai ser prejudicada. Se não for o ideal para ela, de certa forma ela vai sofrer. E ainda existem outras crianças que não se adaptam de jeito nenhum e elas não conseguem aprender. E não é porque elas são burras, não é porque elas têm o diagnóstico X ou Y, não é nada disso. Elas simplesmente estão no lugar errado. E a principal ferramenta para resolver esse problema é reconhecer a que modelo essa criança pertence. Ela não irá descobrir sozinha, é uma questão a ser resolvida pelos pais. Você só vai poder ajudar seu filho se você descobrir qual a melhor forma que ele aprende, onde é melhor ele se instala, né? Onde vai dar mais frutos. E os pais têm que fazer essa identificação. E para isso eles precisam conhecer os seus filhos profundamente. No meu caso, por exemplo, eu descobri isso muito tarde. Eu não era uma péssima aluna, mas eu fazia muito esforço. E eu mesmo percebia o esforço descomunal que eu fazia em sala de aula para aprender. Eu tinha uma dificuldade enorme, meus pais percebiam isso, né? Comparado, por exemplo, à minha irmã, que aprendia com muito mais facilidade dentro da sala de aula. Então, justamente por esse motivo, é errado você fazer comparações entre crianças, porque algumas estão no modelo inadequado para a natureza delas, né? E outras não. Então, não se trata apenas de escolas, trata-se de um mundo muito mais amplo e repleto de possibilidades de aprendizagem. E quando eu descobri isso, que para mim foi muito tarde já, porque eu passei por várias situações de constrangimento, eu notei que o meu estudo fluiu muito mais. E olha que engraçado, quando eu descobri qual sistema eu me adequava melhor, não era ainda o meu modelo ideal. Mas eu vi que quando eu troquei, né, quando eu estudei de outra forma, pelo hierárquico individual, eu rendi mais. Então, do que pelo hierárquico coletivo, que é quando de um para vários. Então, o que é esse hierárquico individual? É o modelo de um para um. Uma pessoa ensina para outra pessoa que aprende. Então, sabe repetidora? Que você tem algumas crianças que ela orienta e às vezes ela orienta todos ao mesmo tempo? Pois é, não é isso, não é assim. Esse modelo é mais parecido com o homeschooling mesmo, né, do que com repetidora. É de um para um mesmo. Então, caso esse seja o modelo ideal para o seu filho, os pais devem acompanhar esse processo, principalmente de base, pelo menos de base, que é a alfabetização. Então, seria o ideal para a criança haver essa intervenção, que é o recomendado, né? Até pelas instituições que hoje classificam esses problemas de aprendizagem, porque a base, gente, é a linguagem. E se a criança fizer mal à base, vai ter um efeito semelhante a um efeito dominó. E você pode ter uma impressão errada a respeito do seu filho, porque aparentemente ele vai ser um desastre nos estudos. No entanto, se você for investigar, foi apenas uma base mal feita, uma alfabetização mal feita, com métodos, modelos e outras variantes erradas. Então, até uma frase do Catecismo de Abade René diz assim: a areia posta no fundo do vaso é mais difícil de ser retirada. Então, gente, o ideal é o começo da vida de estudos. E as pessoas costumam pensar o quê? Lá na faculdade, né? Então, eu não vou gastar dinheiro com meu filho agora, ele é muito novinho, eu vou colocar em qualquer escola. No entanto, mais certo que o ar que nós respiramos é que toda a base de uma vida de estudos feliz é linguagem, é alfabetização bem feita, é um letramento, né, de peso para a criança. Se você percebeu que o seu filho rende mais no modelo de um para um, então você adequa a rotina da criança ao ideal e você vai ver os frutos. O terceiro modelo é o distribuído coletivo. São aquelas pessoas que estudam em grupo. Gente, eu nunca, jamais, sério, eu nunca entendi isso. E olha como isso é tão distante de mim.
Mas tem gente que rende melhor nesse ambiente de estudar com um grupo. Nunca eu aprendi nada em grupo. Eu lembro que quando minhas amigas me falavam, vamos estudar na casa de fulano, eu já sabia que o meu aproveitamento ia ser zero. Sério mesmo, quando eu chegava em casa, eu tinha que estudar tudo de novo. Eu nunca conseguia assimilar nada. Eu nunca entendi também essa forma de aprender, né, em grupo. E olha como tem a ver também com os temperamentos humanos. Existem algumas variantes, mas é um estudo a ser observado. O ideal é você investigar mesmo. Então, assim, segundo os estudos da Universidade de Harvard, todos nós carregamos teorias de aprendizagens explícitas ou implícitas. Basta nós identificarmos qual é a melhor para os nossos filhos. E tão importante quanto isso é saber como funciona cada liderança nesses diferentes cenários de aprendizagem. Como você vai definir a teoria de aprendizagem pessoal do seu filho? Você vai observar desde bem pequeno, participando da vida dele, da vida de estudos dele, na fase da alfabetização principalmente. Você vai ver onde ele rende mais, vai fazer testes, observatórios de comportamento, vai observar o comportamento da criança, se ela é uma criança mais agitada, se ela é mais calma, vai perguntar como ela prefere estudar. Nessa idade a criança, quando é muito novinha, ainda não sabe nem dizer muito bem, então você vai ter que conhecer seu filho profundamente. E se ele é uma criança que tem tendência, por exemplo, a estudar sozinha, que normalmente é uma criança mais calada, mais silenciosa, ou se é uma criança mais comunicativa, que gosta de estudar entre amigos, ou se a criança aprende mais estudando um breve espaço de tempo com você, ou com um tutor. Então, assim, muitos dos meus alunos, eles têm tutores. Então, antigamente, era um serviço muito requisitado. E era um serviço bem caro até. E essas pessoas, só pessoas com poder aquisitivo alto poderiam pagar. Agora ficou, com o crescimento do homeschooling, esses tutores voltaram a atuar no mercado. E também pela quantidade de problemas de aprendizagem, eles hoje são mais requisitados. Quando o modelo ideal for esse hierárquico individual, que é de 1 para 1, o certo é fazer mesmo o homeschooling ou after schooling, que o after schooling, a criança está na escola e a mãe também dá uma assistência em casa. Ou pagar um profissional tutor, para fazer esse trabalho por você. E tem pessoas de todas as áreas, da educação, conduzindo essas crianças. E por último, a minha forma, que é a que eu gosto mais, que é o coletivo individual. E o que é isso? Coletivo individual é aquela pessoa que gosta de estudar sozinha. Ela mesmo vai buscar a informação e ela aprende pesquisando por conta própria, o que quer. Pena que eu descobri isso muito tarde, E assim, eu amo estudar. Eu não assisto nem TV. Eu gosto muito de fazer o que eu faço, eu pesquiso desde a faculdade, eu só fui descobrir isso na faculdade quando eu comecei a trabalhar com pesquisa. Na sala de aula, eu não aprendo de jeito nenhum, eu tenho uma dificuldade enorme, e um grupo muito menos. Então assim, era muito complicado para mim. A minha preferência é mesmo por estudar sozinha. Então assim, eu procuro tutores para tirar dúvidas, Eu tenho várias dúvidas, por exemplo, pessoa que sabe mais do que eu tenho várias referências, inclusive eu cito essas referências aqui, muitas vezes no canal. Eu fiz a aquisição de vários cursos dessas pessoas, a quem eu me espelho, a quem eu tento obter as informações. Tem uma diferença muito grande nesse modelo, porque sou eu que controlo a velocidade. Então, vocês entendem como existe uma diferenças muito peculiares? O que me atrapalhava muito era a velocidade, No currículo engessado, o professor, por exemplo, ele tem que dar todas aquelas matérias até o final do ano e se a criança não aprender, tanto faz. Então, crianças de temperamento que elas são um pouco mais lentas, que é o meu caso, eu aprendo mais, eu indo na minha velocidade, porque aí eu volto várias vezes, Os detalhes que eu não peguei, se passar direto eu não vou, eu sempre estudo com um dicionário, eu sempre volto no que eu não entendi para olhar de novo. Então assim, é uma forma bem particular de estudo. Então você tem que identificar isso no seu filho. Essa palavra-chave que eu falei sobre essa última deixa, eu percebi bem isso porque eu relacionei muito ao meu modo de aprender, que é a velocidade. Os temperamentos frios, eles são mais lentos na execução porque eles são mais reflexivos. Então eu encontrei o modelo ideal para mim e é por isso que hoje eu amo estudar. Eu amo pesquisar, amo mesmo. E se eu tivesse continuado no modelo escolar,
não funcionou para mim e continuou sem funcionar até eu terminar os estudos. Tá? E eu só fui saber disso no fim da faculdade. Eu fui uma boa aluna na faculdade. Quando eu comecei a trabalhar com pesquisa na faculdade, aí sim eu me encontrei de verdade. E você tem que encontrar o modelo ideal, assim como eu encontrei, você tem que encontrar o modelo ideal para o seu filho. E ele vai se sentir satisfeito, assim como eu e outras pessoas que descobriram também o seu modelo ideal se sentem. Então é isso, gente. A culpa realmente não é do seu filho. Existem categorias onde o seu filho, onde ele pode estar ou não. Então basta identificar qual o modelo ideal para ele e não precisa ser do sistema padrão escolar. Isso não faz sentido, né? As pessoas são diferentes. Isso faz com que todas as pessoas que não se identifiquem com esse modelo sejam prejudicados, porque tem que aderir isso, não é dessa forma. Então, eu espero que vocês tenham gostado, deixem seus comentários, suas dúvidas a respeito desse tema. Um grande abraço a todos e até a próxima aula.